Olá pessoal, tudo bem? Gente, como é que deve ser a designação da equipe de planejamento das contratações? Bom, vamos lá. Essa equipe é aquela responsável por cumprir a etapa inicial do processo, contemplada lá no artigo 18, então é para realizar o estudo técnico preliminar, o gerenciamento de risco, termo de referência, a confecção da minuta do edital, da minuta da ata, da minuta do contrato, para realizar a pesquisa de mercado, ou seja, todos esses artefatos que estão lá na etapa inicial do processo, lá no planejamento da contratação. Bom, essa designação, pessoal, primeira questão importante que nós precisamos entender, ela deve ser feita de acordo com o artigo 7º da Lei de Licitações. E esse artigo tem implicações importantes para que a gente entenda quais são os servidores ou quem é aquele servidor que está apto a atuar ali na etapa de planejamento do meu processo licitatório. Então, vamos lá. O artigo 7º, então, ele fala que caberá à autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, então ele pode, o agente, a autoridade máxima, ela vai poder delegar a competência para outro agente para promover gestão por competência e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei que preencham os seguintes requisitos. Vamos lá. Primeiro requisito: sejam preferencialmente servidores efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. E por fim, inciso 3, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco colateral por afinidade até terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Olha só, então, nós temos a autoridade competente, ela necessariamente vai observar os incisos 1, 2 e 3 para nomear os servidores responsáveis pela etapa de planejamento da contratação. Tá? Então, preferencialmente efetivo, que tem atribuições de licitações e contrato nos cargos ou foi qualificado para isso, e não pode haver esses vínculos de parentesco colateral por afinidade com possíveis interessados naquele objeto. Então, observando esses três incisos, os servidores poderão ser nomeados. Importantíssimo nós entendermos também o que compõe o parágrafo 1º do artigo 7º. Veja lá. A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Olha aqui, o parágrafo 1º, então, já obriga que essa nomeação seja observada à luz do princípio de segregação de função. Bom, mas o que fere, como que é, o que tem aí nessa nomeação dessa equipe de planejamento relacionada à segregação de função? Pessoal, vamos entender uma questão assim de uma maneira bem simples dentro do nosso processo. Vamos imaginar que o processo de contratação pública, ele tenha 3 etapas. Então, ele tem uma etapa inicial, que é o planejamento, que inicia com o ETP e termina no momento em que o parecerista, o procurador jurídico ou parecerista dá o ok, emite o parecer falando que aquela contratação cumpriu com todos os seus requisitos. Então, essa é a etapa inicial, planejamento. Uma etapa meio, que é a seleção do fornecedor,
Então, é a sessão pública propriamente dita. E uma etapa fim, que contempla gestão e fiscalização contratual. Nós precisamos entender que esses servidores que estão na etapa meio, seleção do fornecedor, e aí nessa etapa meio nós temos quem, efetivamente? O pregoeiro, a equipe de apoio, a comissão de contratação, o leiloeiro. Essas pessoas que estão nessa equipe meio não podem fazer parte do início do processo, ou seja, do planejamento dessa equipe que nós estamos estudando agora, nem do final do processo, que é gestão e fiscalização contratual. Por quê? Porque se esse agente está nessas etapas, ele fere o princípio de segregação de função. Uma pergunta recorrente. Ah, doutora, a equipe de apoio, é só a equipe de apoio, ela não pode fazer parte da equipe de planejamento? Não pode, tá? Categoricamente, não, fere o princípio de segregação de funções, tá? Então, pensando nesse processo sobre essas 3 etapas, é fácil da gente visualizar. Todo mundo que não está no meio, se eu estou no pregão, quem que eu não posso colocar na equipe de planejamento? Pregoeiro e equipe de apoio, ponto, tá? É isso que a gente precisa analisar. Bom, ainda adiantando aqui a nossa análise, é necessário uma nomeação formal dessa equipe. Eu sempre indico que essa nomeação tenha um prazo que seja estabelecido. Não deixa que a equipe vá ter o prazo que ela quiser indistintamente para concluir o planejamento dessa contratação. Então, seja designado um prazo. Vamos imaginar um processo em que a equipe de planejamento deverá realizar estudo técnico preliminar, gerenciamento de risco, termo de referência, pesquisa de mercado, minuta de edital, minuta de ata, minuta de contrato. 7 documentos. A administração pública pode, a autoridade competente pode nomear, dentro da nomeação dessa equipe de planejamento, até entendendo toda a organização administrativa desse órgão e mais a sua regulamentação, poderá nomear agentes para finalidades específicas dentro desses 7 documentos. Por exemplo, nós poderíamos designar uma equipe para ETP, gerenciamento de risco e termo de referência, outra equipe para pesquisa de preços de mercado e outra equipe para confeccionar edital, minuta de ata e minuta de contrato. Percebam, na prática diária, do dia a dia da maioria dos órgãos, nós sabemos que essas 3 funções são separadas dentro da administração pública, geralmente, tá? Mas ainda que eu tenha uma equipe que faça ETP, gerenciamento de risco, termo de referência, minuta de edital, minuta de contrato e minuta de ata, essa equipe não é a que vai fazer a pesquisa de mercado. Então, pessoal, é necessário que a portaria contemple essa separação, para que cada um desses servidores responda perante os órgãos de controle na medida da sua competência. Porque se for feita uma nomeação genérica, fica bastante complicado depois para esses servidores, porque eles vão responder por toda a etapa e às vezes ele confeccionou apenas parcial, uma parte dessa etapa de planejamento. Então, é indicado que a portaria ela contemple exatamente aquilo que está acontecendo. Por quê? Para que cada um responda na medida efetiva da sua responsabilidade. Pessoal, se esse conteúdo foi útil para você, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações de publicação, porque publicamos aqui no YouTube às terças e quintas-feiras assuntos relacionados a licitações e contratos. Tá bom? Um grande abraço!